deputado Ivan Nats, que gentilmente nos visita aqui. Muito obrigado, deputado, pela visita. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo, de falar das coisas do meu mandato, conversar, né, com Blumenau e região através da Rádio Itaberá. E vocês têm um negócio muito bacana aqui em Itaberá, que é notícia, né? O tempo todo, toda hora, todo momento. E a notícia direto, é a oportunidade que a gente tem de conversar diretamente com o cidadão e de conversar com ele francamente, né? Acho que é uma das poucas rádios de Santa Catarina que dá tanto espaço para comunicação direta. Isso é muito legal. Eu sempre falo, eu tenho inveja do sul de Santa Catarina, que no sul de Santa Catarina existem 5 rádios com programação igual a essa. 5 rádios em concorrência com modelo de programação com debates, igual da Rádio Itaberá. Ou seja, debate permanente. Não tem música, é informação e troca de parlamento, né, de conversa, de debate. Isso é muito legal. Eu espero que a Itaberá tenha muita força, possa continuar ajudando muito aí a gente a receber informação de qualidade e ouvir, né, nossos representantes. Bom, deputado, acabou de sair daqui o Alexandre Gonçalves, a gente estava falando sobre o assunto que está dominando a política local aqui, que é a questão do aditivo do esgoto aqui em Blumenau. Está na Justiça, está agora com um pedido de CPI correndo na Câmara de Vereadores. E lá atrás, onde tudo isso começou, o senhor já estava lutando contra isso, escreveu livro sobre isso, inclusive. Como é que o senhor vê tudo isso agora, hein? Anos depois de tanto falar, bater numa tecla que não saiu nada do lugar, né? E ver que chegamos numa situação agora difícil, acima de tudo. Desenhado. Eu escrevi um livro em 2012 desenhando tudo isso. Tudo isso está escrito no meu livro. O grande negócio da água em Blumenau. E nós desenhamos exatamente o que ia acontecer. Termos aditivos, o projeto originário totalmente desclassificado, né, desestruturado. E com o decorrer do tempo, a empresa ia recebendo cada vez mais e prestando serviço cada vez menos. No nosso livro também eu escrevi que eles não iam atender o cronograma, que tudo aquilo era um desenho, uma balela, tudo aquilo era uma história, e que é uma história desenhada já pela empresa Odebrecht, que é a grande fomentadora do sistema Lava Jato no Brasil, que todo mundo sabe, que era um grande projeto de corrupção, de corromper agentes políticos para ter acesso ao serviço público, da qual ela tinha recursos, em tese ela teria recursos para fazer investimento, e que ela sabia o caminho exato de fazer esses grandes contratos, que era através de atos de corrupção com agentes políticos responsáveis pelas concessões de serviços de água e esgoto e estradas no Brasil. E Blumenau não passou despercebido, Blumenau entrou nessa rota da Odebrecht, da Lava Jato, tanto que faz parte de um dos capítulos da Lava Jato. O Wesley Batista fala, né, do processo aqui de Blumenau. Então, é mais ou menos, em resumo, é mais ou menos o seguinte: quem faz acordo com o diabo tem que entregar o que prometeu. E eles estão, nesses últimos 5 anos, entregando tudo aquilo que foi prometido lá no início do contrato, que a Lava Jato mostrou bem como isso se desenhou. Não só aqui em Blumenau, mas no Brasil inteiro. Tem como rever isso, deputado, com seu conhecimento jurídico? Acho muito difícil agora, né? Eu entrei com uma ação popular lá naquela época. Deixa eu fazer um parênteses aqui. O prefeito Egídio Ferrari, que é do seu partido, apoiado pelo senhor, ele errou ao assinar essa revisão contratual? Bom, eu vou responder primeiro se é muito difícil reverter. Eu acho que eu tenho uma ação popular desde 2012 tramitando aí, sozinho, né? Eu, Ivan Nats, e um computador, enfrentando a Odebrecht e a prefeitura. Isso aí sou só para maluco, né? Mas os malucos é que transformam o mundo, de verdade. Então, mas eu estou com essa ação popular, tenho feito essas manifestações. Claro, a gente esperaria um apoio mais significativo do Ministério Público, sabe, da Polícia Investigativa, do DEIC, essas coisas. Por quê? Porque eles têm estrutura, né? O Ministério Público tem estrutura, o Ministério Público tem gente, o Ministério Público tem material humano, o Ministério Público tem estrutura funcional, capaz de fazer cruzamento de informações, capaz de fazer uma investigação
completa. O Ministério Público pode convocar o Tribunal de Contas, pode convocar a BIM, pode convocar outras estruturas organizacionais para poder ajudar a desvendar esse contrato de esgoto em Blumenau. Mas, infelizmente, há uma rotatividade de promotores também. Acho que eles trabalham meio protocolar, o negócio é meio protocolar, então não há uma resposta muito, na minha visão, adequada do Ministério Público nessas questões. Então, a gente tem muita dificuldade de mudar o que foi estabelecido. E o que está sendo estabelecido de um tempo para cá? Esses termos aditivos, que já estamos no 5º termo aditivo, todos os termos aditivos extremamente benéficos para a empresa e prejudiciais para o usuário. Todos os 5 termos aditivos. Primeiro, mais tempo de concessão, menos tempo para entregar o serviço, mais valor para receber. Menos obrigação, menos tempo para entregar, mais valor para receber. Menos obrigação. Os 5 termos aditivos são todos feitos para beneficiar a empresa. Esse último termo aditivo é um absurdo. É escancaradamente uma vergonha na expressão literal do texto. Por quê? Porque nós contratamos uma empresa para tratar o esgoto da minha cidade. Porque a minha cidade, o esgoto era tratado com fossa séptica. Ou seja, as pessoas tinham uma fossa e um filtro e era assim que funciona ainda e funcionava. Agora, nós contratamos uma empresa para tratar o esgoto e nós vamos continuar com fossa sem filtro. Isso aí, como é que explica isso, né? Nós começamos para tratar o esgoto e agora nós vamos pagar uma empresa para prestar um serviço que a gente já tinha. Porque a maioria das casas, através dos projetos que tem, etc, elas têm fossa. Que é obrigatório? Que é obrigatório, elas têm fossa e filtro, né? Então, é bem simples de compreender. O ouvinte da Taberá está entendendo o que eu estou falando. Nós começamos um processo para acabar com as fossas e filtros. E nós estamos hoje vivendo um processo de que as fossas e filtros voltaram como obrigação da empresa. Então, isso é inaceitável? É inaceitável. Por quê? Porque nós contratamos a empresa para acabar com isso. E agora nós estamos pagando a empresa para continuar com isso. Então, é óbvio que quem assinou esse termo aditivo não prestou atenção nisso. Ou não foi alertado, ou politicamente não observou. Porque essa história, ela já vinha sendo comentada no governo passado. E esse termo aditivo, ele foi apresentado no governo passado. E ele não foi assinado no governo passado. E a atual administração resolveu assinar. Então nós temos que compreender. Eu sou parceiro do prefeito Egídio, acredito muito nele, acho que ele é um cara extraordinário, um baita de um prefeito, nós vamos ter uma gestão muito séria, muito comprometida, mas talvez pela faltou experiência. Faltou experiência, talvez pela novidade, né? Ou talvez por acreditar nas pessoas que estão em volta. Ele tem assinado esse termo aditivo e a gente vai ter que conversar sobre isso. Isso aí é um fato, né? Obviamente, nós vamos mexer, mais uma vez, lá na nossa ação popular, nós vamos ter algumas movimentações políticas, eu acho que isso aí pode gerar um desgaste político muito grande. Eu também não compreendo muito bem como é que a administração assina o termo e depois vai lá para o TCE dizer o que é para fazer. Bom, então não tivesse assinado, né? Pois então, essa é a grande pergunta. Não, então não assinasse, né? Porque não tem lógica nenhuma você assinar um documento com dúvidas, com dúvida, mandar a população pagar mais 15%, né, em cima, e depois vai lá para o Tribunal de Contas dizer, o que eu faço? Bom, fizesse isso antes, né? Então, eu acredito muito no prefeito Egídio, eu acho que ele é um cara extraordinário, talvez seja por esse processo inicial aí, mas que sirva de experiência, né? Ele pode contar sempre comigo, nós vamos ajudar tudo o que for possível, né? O governo, estamos ajudando mesmo, mas nesse ponto aí eu quero pedir um parênteses para divergir, né? Não tem mais, a população não tem mais como pagar, isso aí é absurdo, você está pagando R$400 para ter água em casa, isso aí é inaceitável. E mais, né? A pessoa que não tem o esgoto tratado tem que pagar. Sabe, o cara não tem o esgoto tratado, tem que pagar. Mas o tratamento é universal, a pessoa paga para tratar de todo mundo dos outros, depois vai pagar o dele. Tudo bem, então vamos fazer uma tarefa diferenciada para ele, vamos fazer um cronograma. Porque, eu repito, todos os 5 termos aditivos só foram para beneficiar a BRK. Nenhum foi para beneficiar o município
ou o consumidor. Todos foram assinados para dar mais tempo para a BRK, dar mais valor para a BRK, dar mais estrutura, mais dinheiro e mais para a BRK. Não foi nada feito para a população. A população, nessa história, só paga cada vez mais. Bom, antes o senhor falou bem, antes o senhor estava isolado. Agora a gente já vê manifestação de entidades empresariais, Câmara de Vereadores e tal. Isso pode dar uma força-ação popular do senhor? Acho que, judicialmente, os juízes não se levam muito por essas coisas, né? Os juízes são mais técnicos, né? Você tem que apresentar 1 mais 1 tem que ser 2, né? Então a justiça é mais técnica. Mas, claro, que isso tem um efeito político, né? Para a administração, é um efeito político considerável, né? Sabe, hoje em dia, com as redes sociais, hoje em dia, com todo mundo é dono da sua própria informação, as coisas se publicizam muito mais rapidamente, as pessoas são muito mais informadas do que eram no passado. Então, claro que isso tem um desgaste político acentuado, né? Mas, juridicamente, eu acho que a gente gostaria que o Ministério Público nos ajudasse um pouquinho mais nessa ação. Se eu fosse fazer um pedido, eu gostaria que o Ministério Público nos ajudasse nessa ação popular. Fosse mais efetivo. Fosse mais efetivo nesses 6 anos que a gente está ali lutando contra o sistema sozinho, né? Deputado, o senhor deixou a liderança do governo na Assembleia Legislativa, né? O que motivou o senhor? Bom, me permite, antes disso, falar sobre essas movimentações, né? Claro, fique à vontade. Eu queria fazer um parênteses assim, sobre eu vi hoje de manhã nessas várias notícias que saíram aí, que a Câmara vai fazer uma audiência pública. A Câmara de Vereadores vai fazer uma CPI. Mas me diz para mim qual foi a CPI que a Câmara de Vereadores fez que resultou em alguma coisa, né? Eu fui vereador na cidade, eu tentei fazer a CPI do esgoto, eu não consegui. Eu consegui as assinaturas e depois um vereador tirou a assinatura porque ganhou uns cargos lá na prefeitura. Então, como é assim, com todo o respeito que tem a Câmara de Vereadores, meus colegas vereadores, acho que tem boa intenção, entende? Mas a Câmara de Vereadores não tem a mínima condição de fazer uma CPI para investigar um contrato com a Odebrecht. Não, assim, a maioria tem cargo no governo, a maioria está subordinada a fazer o que o governo manda. O que pode sair de uma CPI é uma coisa só, de que o contrato está certo, de que as coisas são... A CPI, no governo passado, no governo do Mário Delbrandi, por exemplo, todas as CPIs terminaram dizendo que o prefeito estava certo. Todas. Saiu um processo, uma CPI, todas elas concluíram dizendo parabéns, prefeito, ele está certo. Então, nenhuma teve resultado prático, nenhuma resultou em absolutamente nada. Acho uma perda de tempo. CPI, eu tenho um livro sobre CPI, eu escrevi um livro sobre CPI, que foi a segunda obra da minha carreira, a segunda obra que, inclusive, foi a mais vendida. Então, eu tenho muita capacidade de falar sobre CPI, porque sou autor até de um livro sobre CPI. CPI ela só funciona se tiver equilíbrio de forças e se tiver capacidade técnica. Por exemplo, se for uma Câmara equilibrada entre oposição e governo, se houver equilíbrio, uma parte é oposição, uma parte é governo. Isso é fundamental para a CPI chegar a algum resultado. Outra parte também é que os membros da CPI tenham capacidade técnica de fazer enfrentamento. Ou seja, sejam pessoas qualificadas tecnicamente, e aí se exige, né? Eu acho que um vereador não precisa ser um técnico para ser vereador, ele pode ser um presidente da associação de moradores, pode ser um baita vereador, mas para ele fazer uma CPI, ele precisa ser um técnico. Ele precisa ser um cara que tenha a condição técnica de fazer. E, infelizmente, às vezes, dentro das câmaras de vereadores, nós não temos vereadores, não só aqui em Blumenau, mas em outras câmaras, que não tem condição técnica suficiente para fazer o enfrentamento. Mas a Câmara de Vereadores pode contratar técnico? Pode, mas os técnicos estão subordinados a quem contrata eles. Então, os pareceres não são os pareceres que os técnicos gostariam de fazer. Os pareceres são os pareceres que quem os contrata diz para ser feito. Então, as CPIs nas câmaras de vereadores não têm eficiência nenhuma se não preencher esses 2 requisitos. Primeiro, equilíbrio de força. Não acontece na Câmara de Vereadores de Blumenau. A Câmara de Vereadores de Blumenau é maciçamente governista. Então, não tem como fazer CPI. Não vai dar em nada. E segundo, também não vejo dentro da Câmara de Vereadores de Blumenau um corpo técnico com capacidade de fazer um enfrentamento desse tema. Isso exigiria 100% de dedicação da Câmara.
100% fazer uma CPI dessa. Todos os vereadores teriam que estar 100% dedicados a fazer uma CPI para investigar o esgoto da Odebrecht. E isso significa renunciar a falar de esgoto, falar de buraco, falar de rua, falar de festa de igreja, tudo isso. Então, eu não acredito que os vereadores estejam dispostos a abrir um mandato deles para se dedicar a isso. Como eu fiz, por exemplo, na CPI dos respiradores, que a gente ficou 4 meses, 12 horas por dia dedicado exclusivamente à CPI dos respiradores, até porque nós estávamos fazendo um enfrentamento com o governo do Estado, né, e um relatório que precisaria ser abonado por desembargadores do Tribunal de Justiça e tudo aconteceu, foi abonado, deu tudo absolutamente certo. Então eu não acredito que a Câmara de Vereadores tenha força para fazer CPI e também, se ela fizer, o resultado vai ser para bater palma, não vai ser outro senão esse resultado. E também essas audiências públicas, né? Faz audiência pública, todo mundo berra, todo mundo grita, todo mundo xinga, todo mundo fala, todo mundo não sei o quê, mas apagou a luz da Câmara, não acontece absolutamente nada. Isso aí é histórico. A Câmara de Vereadores vai fazer uma audiência pública para tratar o esgoto. Tá, e daí? Vai resultar no quê? Nada. É só perda de tempo quem vai lá escutar, ouvir, porque não vai ouvir, não vai fazer nada. Isso eu estou falando porque já fui vereador, né, sou morador aqui da cidade, sou de deputados, também faço audiência pública, então eu sei bem como isso funciona, né? Então eu só queria fazer essa observação, dizendo que eu não acredito que a Câmara tenha condição de fazer qualquer enfrentamento num processo desse que é milhões de reais, que já foi assinado. Enfim, por mais que seja bem intencionado, né? Não estou aqui tirando a boa intenção, né? Eu acho que o pessoal é bem intencionado. Né? Não estou fazendo nenhuma crítica aqui. É bem intencionado. Estou falando que eu escrevo no meu livro CPI, como fazer, como desenvolver e qual é o resultado. Né? Elas têm um papel fundamental, desde que tenha equilíbrio de forças na Câmara. Se não tem, não adianta fazer, perde tempo, pode arquivar, só vai servir para bater palma para o governo. Vamos lá, então, para falar da LESC. Né? O senhor deixou a liderança do governo? Sim, o que eu digo? Eu me sinto, o deputado Ivanati se sente parte do governo Jorginho. Eu me sinto como se fosse um secretário do governo. Porque eu tenho muita relação com o governador Jorginho Melo, eu converso muito com ele, eu tomo muito café com ele, eu almoço, eu janto. Inclusive, eu podia estar com o governador hoje, lá em Nova York. Ele me convidou oficialmente para acompanhar a missão internacional que ele está fazendo a Nova York e Washington. Eu tive convite oficial do governador para representar a Assembleia nesse evento. Então eu tenho muita proximidade com o governador Jorginho Melo. Quando nós ganhamos a eleição, que ele era o sozinho Melo, eu fazia jantares aqui, eu fazia eventos, todo mundo acompanhou. Eu acreditei muito no governador Jorginho. E quando nós ganhamos a eleição estadual também, eu fiz parte da equipe de transição. Eu sempre tive um papel importante no governo Jorginho Melo. E também fui líder do partido, sempre presidi comissões importantes na Assembleia Legislativa, que são importantes para o governo. Hoje presido a Comissão de Administração, Trabalho e Serviço Público na Assembleia. Quer dizer que todas as ações do governo são da minha comissão. Qualquer coisa que o governo fizer passa pela minha comissão na Assembleia Legislativa. É a comissão, depois, talvez, com a CCJ e a Finanças, as 3 mais importantes da casa. Nada passa se não for por elas. Então, eu me sinto parte do governador Jorginho Melo, do governo Jorginho Melo. Eu me sinto integrante do governo. E, como integrante do governo, tenho acompanhado, sempre ajudado. Né? No ano passado, o governador me convidou para assumir a liderança do governo. A gente fez uma liderança do governo no ano passado. Comecei esse ano também. E agora conversei com o governador hoje, uma sexta-feira, não nessa, na outra, dizendo que eu tinha chegado ao meu ciclo de terminar a liderança do governo, porque eu vou começar um novo desafio, né? Eu vou começar um novo projeto. Aliás, já comecei, mas eu preciso de tempo para me dedicar a isso, e a liderança do governo exige muita presença, né? Você é líder do governo, você tem que estar muito presente nas secretarias, tem que estar muito presente nas ações de governo, nos lançamentos, na estrutura administrativa. Então, eu estava meio que me segurando um pouquinho, e eu não poderia fazer as duas coisas. Em razão disso, pedi ao governador que me liberasse para que eu pudesse começar esse novo desafio. Só vai concorrer a uma vaga para desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né? Que é uma vaga para advogados, né? Queria que o senhor explicasse isso para a gente. Bom, nós não estamos ainda em processo de eleição, né? Porque o processo de eleição da OAB é tipo um processo eleitoral, assim, a gente não tem que respeitar os prazos, né? Nós estamos aguardando o edital, que vai ser lançado agora no final do mês, e a partir do edital, eu devo me colocar à disposição dos advogados
para disputar a vaga do 5º Constitucional, que é destinada à advocacia, né? Então, a partir do edital, devo conversar com meus colegas advogados, porque tem que ser bom para eles, tem que ser bom para a classe, tem que ser bom para o Vale do Itajaí. Esse desafio não pode ser bom para mim, tem que ser bom para a advocacia. E eu acho que estou com 34 anos de advocacia, estou com o meu curso, o meu ciclo de estudos praticamente concluído com o meu doutorado, e tenho experiência de sobra para representar bem a nossa profissão lá no tribunal. E eu acho que esse meu currículo, essa minha história, essa minha histórico de luta, né, de enfrentamentos gigantescos e da experiência que tenho pela advocacia, posso ser recebido, né? Espero ser recebido pela minha profissão quando a campanha for liberada. E vou enfrentar esse desafio agora, né, de tentar ser desembargador. E, principalmente, né, o que acontece hoje? Acontece hoje é que todo o processo do 5º tem se concentrado muito na capital. Os últimos desembargadores do 5º Constitucional, ou seja, da classe de advogados, todos eles vêm lá da capital. Vêm de dentro de uma conversa da OAB e de escritórios de advocacia lá da capital. São todos advogados da capital. E para a gente quebrar essa continuidade de advogados da capital, precisa ter um reforço político. Porque eles quebram porque eles têm um apoio político. O que acontece agora? Agora a gente tem um advogado do interior, um umbigo no balcão, um advogado que passou por tudo que você pode imaginar na advocacia, tudo que você pode imaginar na advocacia, esse advogado já passou. E é um advogado do interior que tem condições de fazer um enfrentamento com os advogados da capital. O grupo da capital, aquela política institucional que tem lá dentro da OAB, que protege a capital para nomear desembargadores. Então, agora a gente tem um candidato com competitividade política. O interior tem. Então, eu vou colocar meu nome à disposição assim que abrir o edital, que for habilitado, né, que a OAB me permitir, para conversar com os advogados sobre essa possibilidade de o interior fazer um enfrentamento com a capital. E eu acho também que uma vez liberada a campanha e tal, a nossa comunidade vai estar bem representada também, porque o último desembargador do Vale do Itajaí já fez 16 anos, né, que foi nomeado, que é o desembargador Paulo Borba, que também já está deixando o tribunal, ele que é o último aqui de Blumenau que foi nomeado, né? Então está na hora de a gente também ter esse espaço, que eu acho que é importante também para a nossa região, né? Deputado, uma das questões muito falada, muito conversada, o senhor já falou várias vezes aqui com a gente, mas cada vez que a gente conversa com o senhor, a gente tem que lembrar sobre esse prolongamento da Via Expressa, né? O senhor sempre debateu aqui, tá, mas vamos prolongar a Via Expressa ou vamos triplicar, duplicar Pedro Zimmermann, né? Afinal, o que fazer aqui ou lá ou cá? Já se tem algum avanço nesse sentido? Bom, você me conhece bem, o eleitor de Blumenau também me conhece bem. Eu nunca fui um cara de ficar fazendo volta. Comigo não tem esse negócio de volta. Eu sempre fui muito franco com o meu eleitor, com quem me conhece. O que acontece? Quando a gente precisava dar um pulo para fazer o segundo contrato de extensão da S68, o prefeito Mário Delbrandi foi contra. Ele defendeu abertamente, publicamente, na minha presença, na presença do governador Jorginho Melo, de que o ideal para a região era fazer mais uma pista na Dr. Pedro Zimmermann e fazer a municipalização daquele trecho e revitalizar aquela obra, que aquilo era mais importante do que a continuidade da Via Expressa. Então, em face dos 8 anos do prefeito Mário Delbrandi, esse projeto de continuidade da Via Expressa nunca recebeu um fortalecimento da administração pública, porque a administração defendia a revitalização da Dr. Pedro Zimmermann, isso é público notório, sempre foi feito pelo ex-prefeito Mário. Então, é claro, se você tem o prefeito da cidade
conversando com o governador, dizendo que tem prioridade em outra obra, é óbvio que isso desestimula o governo a continuar o projeto. Então, foi o que aconteceu. O governo foi desestimulado a continuar a SC-108. Por esse motivo, que o governo municipal não tinha esse desejo, e segundo, porque era uma obra muito cara, uma obra de investimento de muito valor. Então, isso desestimulou as conversas. Porque se você traz o prefeito da cidade para ele conversar sobre uma obra na cidade e ele diz que não quer essa, quer outra, é óbvio que isso desestimula qualquer iniciativa. Então, pois bem, a continuidade da Via Expressa foi desestimulada. Essa é uma fase. A segunda fase é terminar o que está ali. Terminar o que está ali. Pelo menos para a gente terminar o que está ali, que já vai ajudar bastante também. Só que o que acontece? Em 2014, essa empresa foi acusada de subfaturar. 2014, 2000 e pouco aí, antes de 2020, não me engano, ainda no começo do governo Moisés, essa empresa que faz ali essa obra foi acusada de subfaturamento pelo Ministério Público de Santa Catarina. O Ministério Público de Santa Catarina ajuizou uma ação civil pública dizendo que os contratos estabelecidos com aquela empresa, Setenco, seriam subfaturados. E apresentou as razões pelas quais o contrato seria subfaturado. O que aconteceu depois? Depois de todas as acusações, se resolveu, e eu quero que o ouvinte da Taberá preste bem atenção no que eu estou falando, porque é exatamente o que aconteceu, se resolveu fazer um termo de ajustamento de conduta, um TAC. E esse termo de ajustamento de conduta permitiu que a empresa continuasse a obra descontando o seu crédito do que ela supostamente teria subfaturado. Porque como o processo não acabou, não se sabia exatamente se havia uma acusação do Ministério Público de subfaturamento, mas com o TAC, essa acusação não precisou ser provada, a empresa aceitou o desconto do que o Ministério Público dizia que havia de subfaturamento, e o Estado estabeleceu com essa empresa o seguinte: vocês vão fazendo a obra e vão descontando esse valor do crédito que vocês têm. E aí foi o grande erro, porque tem uma sentença judicial que acordou isso, e a empresa retirou o maquinário, colocou ali só uma máquina, ou duas máquinas, não sei como é que está aquilo ali, porque não termina nunca, e assim ficou estabelecido. Então agora a gente tem esse imbróglio, o governo do Estado tem conhecimento, a Secretaria de Infraestrutura tem conhecimento, só que nós temos esse TAC, nós temos esse acordo, foi feito esse acordo deles fazer a obra e descontar, e aí não faz nenhuma coisa nem outra. Essa é a segunda etapa. A terceira etapa é que a ligação depende das obras da duplicação da 470, porque quando chega ali na cabeceira da ponte, daí essa obra não é mais da Setenco, não é mais do Estado, essa obra já é das obras de duplicação da 470. E daí tem que respeitar o cronograma de trabalho da duplicação. Então, ali quem vai fazer essa ligação é o DENIT. Então, ali termina bem o lote, se eu não me engano, ali bem termina o lote 3, é bem ali que termina o lote 3, ou começa o lote 4. E aí tem esse problema também, que quem tem que fazer a ligação é a obra de duplicação. Então, em resumo, esse é o grande desafio da SC-108. Nós não conseguimos tirar a empresa, nem conseguimos rescindir o contrato, e a empresa trabalha a passo tartaruga por ordem daquele TAC que foi feito lá para descontar do crédito que ela tem. Nós temos conversado muito com o secretário da Infraestrutura, com o próprio Grando, que é o adjunto, que trata desses assuntos. O governador vai estar aqui, se eu não me engano, dia 28 de maio, ou 22 ou 28 de maio, o governador vai estar aqui em Blumenau, e certamente vai trazer uma posição com relação a SC-108, porque é uma cobrança permanente dos deputados. Não só eu, mas os outros deputados também têm feito cobranças permanentes da SC-108. Deputado Ivanates, obrigado pela participação do senhor, né? Assuntos aqui, o que não falta para a gente ficar 3 dias aqui conversando, mas infelizmente o nosso tempo já se extrapolou.
Agradeço muito a visita do senhor. É sempre importante recebê-lo aqui, né? Quando tiver uma agenda por aqui, por favor, venha nos visitar, é importante. Eu agradeço agora que eu deixei a liderança do governo, estou um pouco mais livre, né? Porque nós tínhamos muitas agendas na segunda-feira também, e muitas agendas fora, né, da capital. O estado muito grande, eu falei, porque eu comprei um carro novo aí e peguei em fevereiro. Hoje ele foi para revisão com 11 mil quilômetros. Então é muito. Isso que não uso só aquele. Às vezes, por outro, a gente usa ainda outros carros. Então é 11 mil quilômetros feito em 3 meses. Então é muita coisa, né? Mas eu estou muito feliz, Jorge. Muito feliz mesmo. Acho que a gente faz um grande mandato. A bancada regional também, não só eu, mas eu acho que o deputado Napoleão, o deputado Marcos da Rosa, nós estamos se virando nos 30 para completar agora a falta do deputado Egídio, né? Mas a bancada está muito bem representada, a gente está vivendo um momento de muita felicidade, a gente se dá muito bem também, tem muito respeito, os deputados um pelo outro. Eu, o Marco da Rosa e o deputado Napoleão, a gente tem concentrado muita força para ser legitimamente o representado aqui do Vale. E está muito bom, porque a gente está bem espalhado na Assembleia, cada um está com uma comissão, cada um está num lugar, mas nós estamos sempre juntos aqui para o Blumenau, pela região, pelo Vale. E o resultado aí, né? Nós temos obra para dar um pau aqui, nós temos sonhos que foram realizados, como o SESI, que virou de Blumenau. Nós só não trouxemos o SESI de graça para a prefeitura, que a prefeitura queria pagar 34 milhões pelo SESI. Nós trouxemos o SESI de graça para Blumenau. Nós colocamos 5 milhões na conta da prefeitura para reformar o SESI. Que alguns fazem críticas, porque eles veem para o SESI só futebol, mas o SESI não é só futebol, né? O SESI, quem olha para o SESI e vê só futebol, nunca entrou lá no SESI, né? Então, o SESI é entretenimento, o SESI é cultura, o SESI é esporte, o SESI é turismo, o SESI é rendimento, o SESI é família. O SESI é muito mais do que futebol. Então, a gente está muito feliz de ter trazido o SESI para cá, está muito feliz de ter feito obras importantes, como a Margem Esquerda, como a revitalização daqui do sistema de drenagem da Rua Araranguá, a reforma das nossas escolas. O maior número de escolas reformadas do estado de Santa Catarina foram feitas aqui em Blumenau, em região. Então, acho que a gente está vivendo um momento de muita felicidade. Eu estou muito feliz também. Obrigado para o senhor. Ótima semana. Obrigado, Jorge Tais. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Itaberá. Obrigado pela oportunidade, né? A gente gosta muito de vir aqui e de falar com o nosso eleitor diretamente através da Rádio Itaberá. Obrigado, um abraço a todos. E agradeço a direção da Rádio Itaberá por permitir que políticos falem aqui nessa rádio e falem também com liberdade. Isso é muito legal. Muito obrigado. Deputado Ivan Nates, do PL, conversou com a gente.